Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Você acha que a estrada é perigosa por causa de buraco, de assalto ou de motorista imprudente? Tudo isso mata. Mas quem roda a noite inteira, quem vive no tapetão preto engolindo faixa branca, sabe que tem coisa muito pior do que bandido escondido no acostamento. Meu nome é Júlio. Meu QRA no rádio é Corujão. Tenho 25 anos de estrada. Já rodei esse Brasil de ponta a ponta, puxando soja, puxando boi, puxando máquina. Nunca fui homem de acreditar em história de assombração. Para mim, fantasma era coisa da cabeça de quem tomava rebite demais para ficar acordado. Até aquela noite na BR-116, na serra entre Curitiba e São Paulo. O trecho que a gente chama de Regis. Era uma terça-feira, 3h30 da manhã. Chovia, mas não era uma chuva normal. Era aquela garoa fina, gelada, que levanta uma neblina tão branca que o farol alto só atrapalha, reflete tudo na sua cara. Eu estava numa Scania carregada até a tampa, descendo a serra devagar, segurando no freio motor. O rádio PX estava chiando muito. Estática pura. Deixei no canal 5, o canal da boleia, para ver se ouvia algum companheiro avisando de acidente ou óleo na pista. De repente o chiado limpou. Ficou um silêncio absoluto no rádio, e uma voz entrou, uma voz rouca, molhada, como se o cara estivesse gargarejando água. "KAP, companheiro, alguém na escuta? Tive uma pane aqui na curva da Santa, o freio acabou, tô descendo sem freio." Eu gelei, a voz era calma demais para quem estava sem freio na serra. Peguei o microfone, o PTT. "KAP, positivo, onde você tá, parceiro?" "Tô descendo a serra também, KM40. Qual é o seu cargueiro?" Silêncio. E depois a resposta. "Tô num 1013 azul, carregado de madeira. Sai da frente que eu não consigo parar." Um Mercedes 1013, um clássico, mas caminhão velho. Olhei pelo retrovisor. Nada. Só escuridão e neblina. Olhei para frente. Nada. Continuei descendo. Uns 2 quilômetros para frente vi luzes no acostamento. Tinha um caminhão parado. Não estava batido. Estava parado no acostamento estreito, com o pisca-alerta ligado. Mas o pisca-alerta era fraco. Uma luz amarela, quase laranja, antiga. Quando cheguei perto, reduzi. Era um Mercedes 1013, azul, carroceria de madeira alta. "Ué", pensei. O cara disse que estava sem freio descendo, mas está parado aqui. Achei que ele tinha conseguido jogar no acostamento. A solidariedade na estrada é lei. Parei minha Scania uns 50 metros na frente, liguei o alerta, peguei minha lanterna e a chave de roda, a gente nunca sabe quem está lá, e desci. O frio cortou minha jaqueta. O cheiro era estranho. Não cheirava a lona molhada de chuva, cheirava a brejo. Cheiro de água podre, de lodo. Fui caminhando pelo acostamento até o 1113. O caminhão parecia inteiro, mas estava errado. A pintura estava fosca, cheia de limo verde. Os pneus estavam murchos, craquelados. As placas estavam enferrujadas, ilegíveis. Cheguei na porta do motorista. O vidro estava aberto. Apontei a lanterna para dentro da cabine. "Opa, companheiro! Precisa de uma força?" O motorista estava lá. Ele estava debruçado sobre o volante, com a cabeça baixa. Vestia uma camisa xadrez que parecia estar ensopada, pingando água no assoalho da cabine. "Amigo?" Chamei de novo, batendo na lataria da porta. O som da batida foi fofo, como se a lata estivesse podre. O motorista levantou a cabeça devagar. Eu juro pela vida das minhas filhas. Eu não corri na hora porque minhas pernas travaram. O rosto dele, ele estava inchado como alguém que ficou dias na água. A pele era azulada, quase roxa, soltando em pedaços. Um dos olhos tinha sido comido por peixes. Era só o buraco vazio. O outro olho era branco, leitoso, e olhava fixo para mim. A boca dele abriu e escorreu água barrenta com algas.
Sai da frente. A voz dele não saiu da boca. Saiu do meu rádio PX, que estava lá na minha cintura, desligado. O freio acabou, Júlio. Ele sabia meu nome. Nesse momento, o motor do 1113 ligou. Mas não foi o som de um motor a diesel. Foi um rugido. Um som de ferro retorcendo, de gritos, de vidro quebrando. O caminhão inteiro tremeu. As luzes do painel acenderam num vermelho sangue. Eu recuei, tropeçando nos meus próprios pés, caindo de bunda no asfalto molhado. O caminhão velho acelerou, mas ele não saiu do lugar cantando pneu. Ele atravessou o guardrail como se fosse feito de fumaça e se jogou no precipício. Eu vi as luzes traseiras vermelhas descendo ribanceira abaixo, sumindo na neblina sem fazer barulho de impacto. Só silêncio. Corri para minha Scania como nunca corri na vida. Entrei, tranquei as portas, puxei a cortina e arranquei com o caminhão cantando pneu, dane-se a carga, dane-se a multa. Rodei 200 quilômetros sem piscar, suando frio, rezando tudo que eu sabia. Parei num posto 24 horas lá embaixo, já perto de Registro. Eu tremia tanto que não conseguia segurar o copo de café. Contei a história para o frentista, um senhorzinho de cabelo branco. Achei que ele ia rir. Ele não riu. Ele ficou sério e apontou para uma foto velha, em preto e branco, pendurada na parede da lanchonete do posto, junto com outras memórias da estrada. Era esse caminhão aqui? Ele perguntou. Era. O mesmo 1113 azul. A mesma placa que eu tinha visto enferrujada. Esse aí é o caminhão do Zé da Água, o frentista disse, limpando o balcão. Morreu em 1988. Perdeu o freio na serra numa noite de chuva. O caminhão caiu dentro de uma represa lá embaixo. Demoraram 3 semanas para achar o corpo. Ele inchou tanto que tiveram que serrar a porta para tirar ele de dentro. Senti um gosto de bile na boca. Ele falou comigo no rádio. O frentista me olhou nos olhos. Você não é o primeiro, Júlio. Ele aparece sempre que vai ter acidente feio. Ele acha que ainda está descendo. Ele acha que ainda dá tempo de avisar para sair da frente. Voltei para o meu caminhão. Quando fui ligar o rádio PX para deixar no mudo, vi que o botão de volume estava quebrado, travado no máximo. E no banco do carona, onde não tinha ninguém, o estofado estava molhado, uma poça de água barrenta com cheiro de brejo. E no meio da água, um pedacinho de alga de rio. Hoje eu só rodo de dia. Ganho menos, demoro mais para chegar. Mas a noite na estrada não pertence aos vivos. A estrada guarda o que ela mata. E às vezes ela gosta de mostrar. Meu nome é Marcos, QRA Ferreiro. Puxo grãos do Mato Grosso para o Porto de Santos. Conheço cada buraco da BR-163, cada curva da Regis. Eu não uso rebite, não bebo em serviço. O que eu vou contar, eu vi de cara limpa. Foi em outubro do ano passado. Eu estava cortando caminho por uma estrada estadual no interior de Minas Gerais, perto de uma cidadezinha chamada Padre Paraíso. Era um trecho de pista simples, sem acostamento, mato fechado dos dois lados. Eram 02h40 da manhã. Eu estava ouvindo um modão antigo para espantar o sono, o motor do meu Volvo FH rugindo macio. De repente, o rádio AM começou a chiar. Não foi perda de sinal. Foi uma interferência rítmica. Zzz, zzz, zzz. No compasso de um coração batendo. Desliguei o rádio. O silêncio da cabine foi preenchido pelo som dos pneus no asfalto. Aí eu vi. Uns 200 metros à frente, no meio da minha faixa, tinha algo. Reduzi a marcha, joguei o farol alto. Era uma cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas velha, daquelas de hospital, cromada, vazia, parada exatamente no meio da pista. Que diabo é isso? Pensei. Assalto? Armadilha para eu parar e os caras saírem do mato? Eu não ia parar. Joguei o caminhão para contramão para desviar. A estrada estava deserta. Quando passei do lado da cadeira, olhei pelo vidro do passageiro. A cadeira não estava vazia. Tinha uma coisa sentada nela.
Mas eu só vi quando passei do lado, porque a coisa era preta como piche. Parecia uma sombra sólida, encolhida, do tamanho de uma criança, mas com braços compridos demais que arrastavam no asfalto. Acelerei. O coração disparou. Olhei no retrovisor. A cadeira estava lá, parada. A luz vermelha da lanterna traseira do caminhão iluminou ela sumindo na distância. Respirei fundo. Cansaço, Marcos, é cansaço, falei em voz alta. 2 quilômetros para frente. O rádio ligou sozinho, volume máximo, só chiado e uma voz que parecia a minha voz, gravada e distorcida. Cuidado com a carga, ferreiro! Gelei. Desliguei o rádio no soco, arrancando o botão. Olhei para frente. A cadeira de rodas, ela estava lá de novo, no meio da pista, a mesma cadeira. Mas agora ela estava virada para mim. E a coisa preta não estava mais sentada. Ela estava em pé, atrás da cadeira, segurando as manoplas como se fosse empurrar. A criatura tinha uns 2 metros de altura. Era magra, esquelética, nua. A pele era cinza escuro, brilhante como couro molhado. Não tinha rosto. Onde devia ter o nariz e a boca era liso. Só tinha 2 buracos no lugar dos olhos. Frear? Nem pensar. Eu joguei o caminhão em cima. Seja o que for, vai virar pasta, pensei. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Acelerei as 40 toneladas contra aquilo. No momento do impacto, não houve barulho de batida. A cadeira e a criatura se desfizeram em fumaça preta que engoliu o para-brisa. O caminhão atravessou a fumaça, mas o frio, a cabine que estava quente com o ar-condicionado ligado no 23, congelou. O vidro embaçou por dentro instantaneamente. E então eu ouvi. Não veio de fora. Veio de trás do meu banco, da cama da boleia. Uma respiração. Grossa, úmida, com cheiro de enxofre e carne podre. Eu estava a 80 km/h. Minhas mãos grudaram no volante. Eu não tinha coragem de olhar no retrovisor interno. Eu não tinha coragem de virar a cabeça. Senti uma mão fria, com dedos longos e duros como madeira, tocar meu ombro direito. A unha roçou no tecido da minha camisa. A voz sussurrou no meu ouvido e o bafo podre me fez ter ânsia de vômito. Bashir, você atropelou meu brinquedo, Marcos. Eu pisei no freio com os 2 pés. O caminhão travou as rodas. A carreta chicoteou atrás, quase dando um L. O caminhão parou atravessado na pista, cantando pneu, fumaça de borracha subindo. Abri a porta e me joguei para fora, caindo no asfalto, rolando pro acostamento, com a chave de roda na mão. Levantei e apontei a lanterna para a cabine. Nada. Vazia. A porta estava aberta, a luz interna acesa. Minha garrafa térmica tinha caído no chão. O silêncio na estrada era total. Nem grilo cantava. Fiquei uns 5 minutos ali, tremendo, suando frio, me sentindo um idiota e ao mesmo tempo apavorado. Tomei coragem, subi na cabine, revistei tudo, debaixo da cama, nos armários, nada. Foi alucinação, estresse. Tentei me convencer. Voltei pro volante. Precisava sair dali. O caminhão pegou de primeira. Quando fui engatar a marcha, olhei pro painel. O rádio que eu tinha arrancado o botão estava ligado. Tocando uma música de ninar, bem baixinho, distorcida. Acelerei. Dirigi como um louco até o primeiro posto de gasolina, uns 50 quilômetros dali. Parei na luz, debaixo da cobertura do posto. Desci, fui tomar um café, lavar o rosto. O frentista olhou para o meu caminhão e fez uma cara estranha. Ô amigo, você atropelou algum bicho grande ou passou em cima de piche? Por quê? Perguntei. A frente do seu bruto tá imunda. Fui lá olhar. A grade frontal do Volvo, o para-choque, o para-brisa, estavam cobertos de uma substância preta, viscosa, tipo um óleo grosso misturado com cinza. Mas o pior não foi isso. O frentista apontou para a porta do carona. E aquilo ali, alguém tentou entrar com o caminhão andando? Olhei. Na lataria da porta, do lado de fora, havia marcas de garras. 3 riscos fundos que tinham arrancado a tinta e chegado no metal.
Mas as marcas não eram de quem queria entrar, eram marcas de quem estava agarrado do lado de fora, sendo arrastado. E no vidro da janela do passageiro, pelo lado de fora, havia a marca de uma mão. Uma mão com 6 dedos, compridos, e escrito na sujeira do vidro, de trás para frente, como se alguém tivesse escrito com o dedo enquanto olhava para mim lá de fora. Próxima vez, eu entro. Vendi o caminhão na semana seguinte. Era meu orgulho, paguei com suor, mas não conseguia mais entrar naquela cabine. O cheiro de carne podre nunca saiu do estofado. Hoje eu trabalho na administração da transportadora. Fico no escritório com ar-condicionado e gente em volta. Mas às vezes, quando fico até tarde e o escritório fica vazio, eu ouço o rádio da sala dos motoristas ligar sozinho e ouço aquele chiado, zzt, zzt, no ritmo do meu coração. Você acha que quem tem medo de estrada tem medo de morrer? Não, meu amigo. Morrer é descanso. Quem vive no trecho comendo asfalto há 20 anos como eu, tem medo é do que não morre, do que fica na beira da mata esperando a gente piscar. Meu nome é Beto, QRA, vaqueiro. Puxo gado em pé do norte do Mato Grosso para o Pará. É rota pesada, BR-163, a tal da Rodovia da Morte. Hoje em dia tem asfalto, mas ainda tem muito trecho que quando chove vira um sabão. E a mata em volta, a mata é fechada, antiga. Ela te observa. Foi numa quinta-feira de lua nova, breu total. Eram 02h15 da manhã. Eu estava vazio, voltando para buscar carga em Sinop. O caminhão, um Volvo FH 540, ronronava macio, mas a chuva lá fora caía grossa, daquelas que o limpador no máximo não dá conta. Eu vi a luz vermelha de longe. Era um carro de passeio, um Palio Weekend antigo, parado no acostamento com o pisca-alerta ligado. Mas o pisca estava fraco, morrendo, como se a bateria estivesse indo para o saco. Ao lado do carro, na chuva, tinha uma mulher. Ela acenava com os braços, desesperada. O código da estrada diz pra gente não parar à noite. É perigoso, isca de assalto. Mas eu vi, no reflexo do meu farol, que tinha uma cadeirinha de bebê no banco de trás do carro. E parecia ter uma criança lá. A consciência pesou. E se fosse minha filha? Pensei. Reduzi. Joguei o caminhão para o acostamento uns 20 metros à frente, travei as portas, seguro morreu de velho, e baixei o vidro só uma fresta. Peguei minha lanterna tática e a chave de roda, que fica sempre do lado do banco. Olhei pelo retrovisor. A mulher veio correndo até a porta do caminhão. Ela estava ensopada. O vestido branco colava no corpo. O cabelo estava grudado na cara. Mas quando ela chegou perto da cabine, eu senti um cheiro que entrou pela fresta do vidro e me fez ter ânsia de vômito na hora. Não era cheiro de gente suja, era cheiro de tripa. Cheiro de abatedouro quando fura o bucho do boi. Podre, ácido. "Moço, pelo amor de Deus!" ela gritou. A voz dela era estranha, estridente demais, metalizada, como se tivesse saindo de um alto-falante ruim e não de uma garganta. "O carro morreu! Meu bebê tá com febre!" Apontei a lanterna para a cara dela. Foi aí que o meu sangue gelou. A pele do rosto dela era lisa demais, perfeita demais, parecia borracha de boneca. E a água da chuva... A água não escorria, a água era absorvida pela pele, mas o pior eram os olhos. Ela não tinha pálpebras. Os olhos eram pintados, eram desenhos azuis grosseiros na pele branca. Ela estava me vendo, mas não tinha olhos de verdade. "Moço, abre a porta!" Ela pediu e sorriu. O sorriso foi de orelha a orelha, literalmente. A boca rasgou a pele do rosto até as orelhas, mostrando não dentes, mas fileiras de espinhos brancos, finos como agulhas de peixe. Eu tentei subir o vidro, mas a manivela travou. Maldito vidro elétrico que deu pane na hora H. Ela enfiou a mão pela fresta. Os dedos dela não tinham osso.
Eram tentáculos de carne cinzenta, fortes, que agarraram o topo do vidro e começaram a puxar para baixo com uma força absurda. O vidro começou a estalar, querendo quebrar. Vaqueiro. Carne fresca. A voz agora não era mais de mulher. Era um rugido baixo, vibrando no chassi do caminhão. Engatei a primeira marcha no desespero, o coração batendo na garganta. O caminhão deu um tranco. Olhei para o retrovisor enquanto arrancava. O carro lá atrás, o Palio Weekend. Ele se levantou. Não era um carro, era uma carapaça. Uma casca dura, brilhante, que imitava o formato de um veículo. Debaixo dele saíram pernas. Pernas de inseto, pretas, peludas, gigantescas. A mulher não era uma pessoa. Era uma isca. Um pedaço de carne pendurado num apêndice que saía da boca daquela coisa monstruosa que fingia ser um carro. Ela estava conectada ao monstro por um cordão grosso e pulsante. Acelerei tudo que o Volvo tinha. O caminhão patinou na lama do acostamento e entrou na pista. Eu ouvi o barulho de cascos batendo no asfalto atrás de mim. Clac, 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 clac. Rápido, muito rápido. Olhei no espelho. A coisa vinha correndo de 4 patas, a carapaça de carro, balançando nas costas, e a mulher pendurada na frente, balançando como um boneco de pano, gritando com aquela voz de rádio. Volta! O bebê quer brincar! Eu joguei o caminhão para o meio da pista, zigue-zagueando para não deixar aquilo subir. Senti um impacto na traseira da carreta. O caminhão de 50 toneladas balançou, como se fosse um brinquedo. Pisei fundo, 100 km/h, 110 km/h, naquela chuva. O bicho tentou escalar a lateral da carreta. Eu vi as garras rasgando a lona pelo retrovisor. De repente, veio um clarão na frente. Um ônibus de viagem vindo no sentido contrário, farol alto na cara. Eu buzinei feito louco, dei sinal de luz. Quando a luz do ônibus iluminou a traseira do meu caminhão, a coisa soltou um guincho agudo de furar o ouvido e pulou para dentro do mato. Vi apenas o vulto daquele carro falso sumindo na copa das árvores, com uma agilidade que nada desse tamanho deveria ter. Cruzei com o ônibus e continuei acelerando. Só parei 100 quilômetros depois, num posto movimentado em Novo Progresso. Desci do caminhão tremendo tanto que caí de joelhos no chão do posto. O frentista veio correndo me acudir, achando que eu estava infartando. O que foi, parceiro? Tentativa de assalto? Eu não conseguia falar. Só apontei para a traseira do caminhão. Fomos lá ver. A lona da carreta estava rasgada em 3 tiras enormes, como se um tigre gigante tivesse passado a unha. Mas não foi isso que fez o frentista vomitar ali mesmo. Preso na ferragem do para-choque traseiro havia um pedaço. Parecia um braço humano, o braço da mulher. Mas quando o frentista cutucou com uma vassoura, aquilo se abriu. Não tinha osso, nem sangue vermelho. Era cheio de uma gosma verde, fedida, e por dentro era repleto de dentes minúsculos e ventosas. O braço ainda estava se mexendo, se contraindo no chão do posto, tentando agarrar a vassoura. A gente jogou gasolina e tocou fogo naquilo ali mesmo. Queimou com um cheiro de pneu e cabelo que impregnou na minha roupa. Nunca mais peguei carga para a noite. E toda vez que vejo um carro parado no acostamento, principalmente se for antigo e tiver gente acenando, eu não paro. Eu acelero e fecho o olho. Porque eu sei que a estrada evoluiu. O bicho aprendeu a caçar a gente. Ele sabe que caminhoneiro tem coração mole para família em perigo. E ele usa isso para encher o bucho. Era uma terça-feira, por volta das 03h30 da manhã. Eu estava descendo com cuidado, carregado com 30 toneladas de aço. O peso empurra a gente para baixo, sabe? Você sente a carreta querendo te ultrapassar. A noite estava fechada, daquelas que o farol de milha parece bater numa parede branca de tanta neblina. O rádio PX estava mudo. Nem chiado de estática tinha. Só eu. O ronco do motor diesel reduzido na 4ª marcha e o barulho dos limpadores de para-brisa tentando vencer uma garoa fina e gelada. Foi numa curva fechada para a direita.
O farol varreu o acostamento e eu vi. Não era um bicho, era um homem. Ele estava parado exatamente na divisa entre o asfalto e o mato. O que me arrepiou não foi ver alguém ali. Andarilho tem aos montes. Foi como ele estava. Ele usava um terno cinza, antigo, daqueles cortes largos dos anos 70, mas estava impecável. Não tinha sujeira, não estava molhado da chuva, e ele estava de costas para a estrada, olhando fixamente para o barranco. Passei por ele devagar, a uns 40 km/h. Olhei pelo retrovisor. Nada. Escuridão total. Pensei, Toninho, você está cansado. É hora de parar. Rodei mais uns 10 quilômetros. A neblina engrossou. Eu já tinha até esquecido o sujeito do terno, focado em segurar o cargueiro nas curvas. De repente, numa reta curta, o farol pegou algo lá na frente. Meu coração errou a batida. Era ele, o mesmo terno cinza, a mesma postura rígida. Agora entenda, eu estava num caminhão descendo a serra. Não tem atalho ali. Não tem como um ser humano a pé percorrer 10 quilômetros em 15 minutos e passar na minha frente sem eu ver. Dessa vez, ele não estava de costas. Ele estava de frente para o caminhão, no meio da minha pista. Travei o pé no freio. O freio motor gritou. A carreta chicoteou atrás. Parei a uns 5 metros dele. Ele não se moveu. A luz amarela do farol iluminava o rosto dele, mas não havia rosto. Onde deviam estar os olhos e a boca, era como se fosse um borrão de fotografia mexida, uma pele lisa e pálida, sem traços. Fiquei paralisado. Minha mão suava tanto que escorregava no volante. O instinto gritou, sai daí! Joguei a primeira marcha e desviei dele, invadindo a contramão. Sorte que não vinha ninguém. Quando a cabine passou ao lado dele, senti um frio. Não era um frio de temperatura, era um frio que doía nos ossos, como se a alegria tivesse morrido dentro de mim. Acelerei. O caminhão pesadão demorou a ganhar velocidade. Olhei para o retrovisor do lado do motorista. Ele não tinha ficado para trás. Ele estava correndo ao lado da porta, mas não corria como gente. O corpo dele não balançava. As pernas se moviam num borrão frenético, mas o tronco flutuava estático, alinhado com a minha janela. E aquele rosto sem face virou na minha direção. Eu ouvi, não com os ouvidos, mas dentro da minha cabeça, um som agudo, como metal rasgando metal, e uma voz sussurrada que parecia vir do rádio desligado. Você não devia ter parado. O painel do caminhão apagou. O motor morreu. Tudo ficou escuro. Eu estava descendo a serra na banguela, ponto morto, sem direção hidráulica, sem freio motor, a 80 km/h, com uma coisa correndo ao lado da minha janela. Eu comecei a rezar, gritei o nome dos meus filhos, fechei os olhos por um segundo, esperando a batida, o fim. De repente, o motor rugiu de volta sozinho. As luzes acenderam. O rádio voltou com um chiado alto de estática. Olhei para o lado. Nada. Só o asfalto molhado correndo rápido. Cheguei no posto lá embaixo, tremendo tanto que não conseguia acender um cigarro. O frentista me viu pálido, parecendo papel, e nem perguntou nada. Só trouxe um copo d'água com açúcar. Quando fui verificar a carga, vi algo que me fez vender aquele caminhão na semana seguinte. Na porta do lado do motorista, na lataria, do lado de fora, a uns 2 metros de altura do chão, havia marcas. Não eram arranhões de galho. Eram marcas de mãos. Mas eram marcas de queimadura, como se alguém com as mãos em brasa tivesse tentado segurar a porta. O metal estava azulado e retorcido no formato de dedos longos e finos. Nunca mais passei naquele trecho à noite. Se a carga atrasar, que atrase. Mas com o homem do terno cinza, eu não cruzo nunca mais. Este é um relato estruturado não como uma história contada em uma mesa de bar, mas como a transcrição de áudios de WhatsApp recuperados de um celular encontrado na cabine de um caminhão abandonado. O veículo foi achado atravessado numa estrada de terra não mapeada no interior de Mato Grosso, sem o motorista e com o motor fundido, mas frio há dias. O relato é cru,
desesperador e não tem final feliz. Áudio 01, 18h45, terça-feira. Fala, amor. Só avisando que vou atrasar. A PRF fechou a principal por causa daquele acidente com o químico. Tá tudo parado. Um colega no rádio passou a dica de um desvio por dentro de uma fazenda velha, o tal atalho da Figueira Seca. O GPS não pega aqui, mas tô vendo o rastro de pneu de outro caminhão. Deve dar uns 40 quilômetros de terra e já saio na BR de novo. Fica tranquila, janta sem mim. Te amo. Áudio 02, 2015, terça-feira. Oi, a coisa tá feia aqui. O atalho é longo demais. Já andei 2 horas e nada de asfalto. O mato é estranho, Cláudia. Ele tá alto, invadindo a estrada, batendo nos espelhos. E tem uma neblina subindo do chão. Um cheiro podre. Parece bicho morto misturado com enxofre. E o rastro do outro caminhão que eu estava seguindo, ele parou. Não que o caminhão tenha parado. O rastro simplesmente acabou no meio da terra batida. Como se o caminhão tivesse sido puxado para cima. Tô tentando fazer o retorno, mas a estrada estreitou. Vou ter que seguir. O sinal tá... Áudio 03, 21h50, terça-feira. Amor, se receber isso, chama a polícia. O caminhão morreu. Apagou tudo. Painel, farol, tudo. Tô na escuridão total. Mas não tô sozinho. Tem alguma coisa no mato. Primeiro eu achei que era onça. Vi 2 olhos amarelos refletindo a lanterna do celular. Mas eles estavam a 3 metros de altura e piscaram um de cada vez, verticalmente. Eu me tranquei na cabine, fechei as cortinas, mas eu tô ouvindo passos. Não é passo de bicho, é passo pesado, bípede. Tá rondando o caminhão, tá passando a mão na lataria. O som é como se fossem garras de ferro. Áudio 04-2230. Horário estimado, arquivo corrompido. Eles estão brincando comigo. Não é só um, são vários. Eu liguei a lanterna por 1 segundo e vi. Deus do céu, eu vi. Eles parecem gente, Cláudia, mas a pele é virada do avesso, é vermelho, úmido. Eles não têm rosto, só uma fenda onde devia ser a boca. Um deles subiu no estribo. Ele encostou aquela coisa que chama de rosto no vidro. O vidro está começando a trincar com a pressão. O caminhão está balançando, eles estão tentando virar a carreta. Eu tenho uma chave de roda aqui, mas não vai adiantar. O cheiro está entrando pela ventilação. Cheiro de carne velha. Eu vou morrer aqui. Áudio 06-00.03, quarta-feira. Não! Sai! Sai daqui! Pelo amor de Deus, não! O que é Ah! O grito se transforma em um gorgolejo úmido, como se a garganta estivesse cheia de líquido. Seguem-se sons de mastigação molhada e ossos se partindo muito próximos ao microfone. Áudio 07-03-0, quarta-feira. Uma voz sussurrada, muito próxima ao microfone do celular, fala com uma clareza aterrorizante. Carga recebida. Quando a patrulha encontrou o caminhão 3 dias depois, as portas estavam trancadas por dentro. O para-brisa e as janelas estavam intactos, sem nenhum trinco. Não havia sinais de luta na cabine. Tudo estava arrumado. O celular estava no banco do motorista. Marcos Vinícius nunca foi encontrado. Não havia sangue, nem digitais, nem pegadas no barro ao redor do caminhão. A única anomalia física registrada foi no tacógrafo. Ele indicava que entre as 22h e as 03h da manhã daquela terça-feira, o caminhão, embora estivesse parado geograficamente, havia percorrido uma distância de 6.000 quilômetros em velocidade máxima, descendo supostamente em direção ao centro da Terra.